Olá, meu nome é Deise Alves, muito prazer para quem não me conhece, mas acredito que muitos de vocês já estiveram comigo em alguma palestra da Amana Key, do programa PG. Eu desenvolvo essa palestra com Oscar Motomura e a gente aborda um tema muito importante que é falar sobre corpo, mente e espírito na liderança. E a importância que é desenvolver o autocuidado para a gente ter sucesso e plenitude em todas as áreas da nossa vida, na vida pessoal, na vida profissional. E aprofundamos um pouco mais quando a gente reflete sobre o paradoxo das pessoas brilhantes, cronicamente cansadas, ou pior, cronicamente doentes, algo muito comum nas organizações. Eu estou estudando muito sobre esse assunto e eu estava ouvindo uma mestra minha falar numa dessas lives, Maria Emília Mendonça, que é uma expert no assunto de corpo, movimento e educação somática. Educação somática é um campo de estudo que compreende e considera o ser humano integralmente nas suas manifestações e aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais, e estes todos estão interligados e são interdependentes. E nessa palestra, alguém pergunta para ela qual é a boa postura. E ela responde dizendo: a boa postura é a seguinte. E eu achei isso muito interessante porque fui aluna dela há muito tempo, então toda vez que eu vou dar uma palestra, conduzir uma aula ou um curso, eu falo sobre a questão da importância do movimento. O ser humano, ele é necessariamente regulado pelo quanto de movimento, de prática física ele realiza no cotidiano dele. A saúde do corpo requer movimento. É necessário que a gente se coloque em movimento para que uma série de funções e regulações internas aconteçam. E a gente sabe que esse movimento não é puramente mecânico. Ao se mover, a gente se constitui como indivíduo, um indivíduo inteiro, de corpo e alma, de corpo e emoções, de corpo e pensamentos. Portanto, movido pela ação, o ser humano responde emocionalmente e cognitivamente ao ambiente, ao que lhe passa, às experiências que ficam registradas pelo corpo na memória e que vão construindo a história desse indivíduo. Nessa perspectiva, a gente pode então pensar que as escolhas que nós fazemos sobre o quanto de movimento a gente inclui na nossa rotina, as escolhas do nosso estilo de vida, se ele vai ser sedentário ou se ele vai ser ativo, são definitivos em qualquer processo que a gente esteja em relação à nossa saúde. Se você escolhe incluir mais movimento na sua vida ou menos, isso vai ter uma reverberação na qualidade da sua saúde. Você pode ter boa saúde e se tiver menos movimento, você pode ter doenças ou um desgaste precoce. Concluindo isso que eu estou explicando, a maior parte dos executivos e líderes passam muito tempo sentados ou parados. E isso não é nada bom para o corpo não gosta de ficar parado. Pensando lá no que a Maria Emília respondeu, que a melhor postura é a seguinte, a gente pode pensar no que fazer, e existem formas de amenizar esses desgastes tão prejudiciais e limitadores para o corpo e, consequentemente, para a mente. E eu vou compartilhar com vocês. Então, é um convite para você rever, repensar a sua rotina e incluir essas 5 dicas ou 5 atitudes que eu vou sugerir aqui para lá na frente, pensando na
a longo prazo, você ter uma vida melhor, uma saúde melhor e bem-estar, tudo que a gente quer, né? Então vamos lá, a primeira é levante. A gente não deve ficar parado, e eu tô falando isso desde a hora que eu comecei aqui a minha fala. Levante muitas vezes ao longo do dia. Se você tem que ficar parado, você pode simplesmente levantar, ficar 1 minuto em pé e sentar. A segunda dica é você deve se espreguiçar. Então, se espreguice. Agora eu falei se espreguice e você deve ter sentido vontade de se espreguiçar. Espreguiça como fazem as crianças pequenas, como fazem os animais. Quem tem um gato em casa sabe que ele passa o dia todo se esticando, usando o chão como um recurso de autorregulação. E a criança também fica o tempo inteiro se experimentando na sua flexibilidade. Isso também é um processo de treino do corpo e de autorregulação. Escute o seu corpo, preste atenção, ele vai te pedir um movimento. Basta você fazer um movimento de espreguiçar que os próximos virão. E virão os bocejos também. Quando a gente se espreguiça, a gente mexe no sistema nervoso que atua na nossa autorregulação e regula o nosso tônus muscular também. Terceiro, mude de posição. Se você não pode parar o que você está fazendo, você muda os seus apoios. Existem estratégias para isso. Você deve apoiar os 2 pés no chão sempre, se possível, sentar sobre os isquios, não ficar afundado lá na cadeira, nem torto, apoiado só de um lado. Você pode levantar o tempo que você não estiver digitando. Você pode ter um apoio, um banquinho mais alto e ficar apoiado e sentado com as pernas um pouco mais estendidas. Ou você pode também apoiar as mãos sobre a mesa e os pés sobre o chão e brincar de transferir o seu peso de uma perna para outra. E assim você vai conduzir a transmissão de força até o topo da sua cabeça, aliviando a região da sua lombar, que fica extremamente sobrecarregada nessa posição vertical, assim como seus órgãos e todo o seu sistema. Quarta atitude que você precisa é exercitar-se. Você precisa ter uma prática física que gere uma compensação nesse desgaste, que é ficar a maior parte do seu dia sentado. E a melhor prática, ao meu ver, são os trabalhos de fortalecimento e de alongamento. E não precisam ser práticas longas nem extenuantes, mas elas precisam ser eficientes em relação ao seu desgaste. Quinta, caminhe. Em termos gerais, em termos de saúde geral, é a melhor atividade que você possa escolher. Coloca seu tênis, caminhe nem que seja por alguns minutos. E se você puder incrementar essa caminhada, inclua na sua rotina diária pelo menos 20 minutos de caminhada vigorosa, alterando o seu padrão respiratório, e você vai ter com certeza muitos ganhos na sua saúde, no seu sistema musculoesquelético, nas suas funções fisiológicas, na sua mente, porque também a caminhada interfere no funcionamento do seu cérebro, na sua produção hormonal, seu sistema endócrino, e também na regulação das suas emoções, porque diminui a sua taxa de estresse. Bom, dessas 5 dicas, a quarta, que é pratique uma atividade física, é a que exige e requer mais orientações. E eu vou deixar aqui para você uma prática que você não vai precisar de absolutamente nada e dá para fazer no seu ambiente de trabalho ou na sua casa. Você só precisa afastar a sua cadeira da mesa, tirar o sapato, se for possível, e vir comigo, me seguir. É uma prática breve, mas bastante eficiente para compensar um pouco o desgaste de ficar muito tempo nessa posição que não é nada boa para o nosso corpo. Até já!